No próximo capítulo da novela Terra e Paixão, Agatha verá Jonatas ser ameaçado por Antônio e revela o seu grande segredo. Antônio ficará em total choque ao saber que Jonatas é filho de Agatha. Ele aponta para a cabeça de Jonatas com ainda mais raiva, mas Agatha fica na frente e diz que ele vai ter que acabar com ela primeiro. Ademir, Aline e Caio vão aparecer no local e tentarão salvar a vida de Jonatas e impedir que o Antônio faça essa atrocidade. O delegado Marino aparece para tentar impedir Antônio, mas não vai adiantar. Antônio vai disparar e Jonatas revelará um segredo antes de partir. O rapaz fará um último pedido. Dalva fugirá do hospital, mas aparecerá sem vida logo em seguida. No entanto, um detalhe no corpo vai deixar o delegado em choque. Marino conseguirá acesso às câmeras de segurança e Caio reconhecerá Sidney. Ramiro descobrirá que a polícia está atrás de Sidney e avisará o amigo. Mas o que ele não contava era que Caio já estava de tocaia, atrás dos arbustos, escondido esperando por ele. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer quando Antônio chega na casa de Jonatas, com fúria nos olhos. O La Selva se aproxima do rapaz, aponta uma arma para ele e grita: "Foi você! Foi você que acabou com o Daniel! Você vai pagar pelo que fez, e é agora!" Desesperada, Agatha entra na frente do seu filho e diz: "Se você quer acabar com o meu filho, vai ter que acabar comigo primeiro. Abaixa isso!" Com os olhos arregalados, o La Selva pergunta: "Filho? Quer dizer que você teve um filho com o Gentil e eu nunca fiquei sabendo? Por que nunca me disse isso?" Nervosa, Agatha diz: "Abaixa isso! Abaixa para a gente conversar sobre isso." Revoltado, Antônio retruca: "Você teve um filho com o Gentil, se casou comigo sem dizer nada. Ou seja, você me enganou." Trêmula, Agatha diz: "Por favor, vamos ter essa conversa em outro lugar. Deixe o Jonatas em paz." Incrédulo, Antônio questiona: "E agora está defendendo o rapaz, o responsável pelo que aconteceu com o Daniel. Sai da frente, Agatha. Eu vim fazer justiça e eu vou resolver isso agora." Ofegante, Jonatas berra: "Eu não fiz isso! Pelo amor de Deus! Eu não sei por que aquela mulher disse o meu nome, mas não fui eu. Acredite em mim." Antônio fala: "Você era apaixonado pela Aline. Você queria tirar o Daniel do caminho. Para isso está bem claro." Nesse momento, Ademir, Caio e Aline se aproximam e se assustam com a cena que vem. Em choque, Caio grita: "Não, pai! Não faça isso!" Antônio retruca: "Não venha querer defender ele também. Eu vou fazer justiça, e é agora mesmo." Aline fica com o coração na mão e Agatha insiste: "Se você realmente gosta de mim, como disse que gosta, não faça mal ao meu filho." Antônio comenta: "Mas ele acabou com o meu filho. Ele acabou com o meu Daniel." Ademir garante: "Mas foi isso que a Dalva disse. E não quer dizer que seja verdade. E fazer justiça com as próprias mãos, você poderia acabar com a sua vida." De repente, Marino também chega no local e fala: "Seu Antônio, me entregue isso, agora. O Ademir está certo. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos, principalmente porque não temos provas alguma." O La Selva se recusa e o delegado continua: "Se você não fizer isso, eu vou ter que lhe dar voz de prisão."
Sem saída, Antônio acaba entregando o instrumento para o delegado. Com um olhar triste, Antônio se vira para Ágata e fala: Você me decepcionou demais. Por essa, eu realmente não esperava. O ricaço se vira e vai embora, fazendo com que todos pudessem respirar aliviados. Mais calmo, Jonatas se aproxima de Ágata e fala: Muito obrigado. Você arriscou a sua vida por mim. Eu achei que eu não ia passar dessa. Emocionada, Ágata garante: Você não precisa me agradecer, meu filho. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu nunca ia deixar o Antônio fazer mal a você. Apesar de eu ter ido embora, eu nunca deixei de te amar. Eu sei que eu cometi muitos erros, principalmente com você e com o Caio, mas eu me arrependo muito. Agora eu sei que é tarde e que eu não mereço o seu perdão. Comovido, Jonatas fala: Eu senti na pele o que é ser injustiçado. Por isso, eu decidi te perdoar. Ágata abre um sorriso e Jonatas continua: Mas ainda não engoli aquela história de você tirar dinheiro do meu pai. Ele passou a vida toda juntando aquela poupança. Ágata muda de expressão e retruca: Eu não pedi o dinheiro. Eu não queria aceitar. Mas eu estou passando necessidade. Não tenho nem lugar para morar direito. O dinheiro que o gentil me deu está me salvando da miséria, filho. Jonatas desvia o olhar e Ágata insiste: Mas vamos fazer assim. Aquele dinheiro vira um empréstimo. Eu prometo que eu vou devolver tudo ao seu pai. O mais importante é você me perdoar. Desconcertado, Jonatas comenta: Eu vou pensar melhor no assunto. Mas por enquanto, as coisas estão resolvidas entre nós. Eu nunca irei esquecer o que você fez por mim. Ágata fica emocionada e abraça o seu filho. Enquanto isso, Antônio conversa com Marino e fala: Eu tinha que fazer a justiça com as minhas próprias mãos. O Jonatas acabou com o meu filho. Marino retruca: Ainda não sabemos se isso é verdade. A única evidência que temos sobre ele é o que a Dalva nos disse. Já tomamos o depoimento dele e não deixaremos ele sair da cidade. Antônio pergunta: Você tem certeza disso? Tem certeza que pode ter sido outra pessoa? Marino responde: Não temos provas contra ele, e isso é tudo que eu tenho a dizer. Eu não posso prender alguém sem provas. Mas eu vou investigar, e eu não vou sossegar até encontrar o responsável por isso. Seja o Jonatas ou quem for. Respirando fundo, Antônio fala: Então descubra logo. Eu quero ser o primeiro a saber. Momentos depois, Dalva, preocupada com a situação, decide tomar uma decisão arriscada. Se soltando de seus aparelhos, ela sai do quarto à procura de uma oportunidade para escapar. Ela entra em uma sala e consegue encontrar um jaleco. Sem pensar duas vezes, ela o coloca e tenta se arrumar de uma maneira que não pareça uma paciente que estava meses dormindo. Sem parecer desesperada, ela passa pelo corpo médico do hospital sem ser notada. Quando ela percebe que conseguiu chegar na entrada, ela sai pela porta se sentindo livre. Mas quando ela caminha pela rua sem saber para onde ir, ela se sente vigiada. Ofegante, Dalva diz: Meu Deus, isso não pode ser possível. Quem será que está me seguindo? Ela olha para todos os lados, mas não consegue encontrar ninguém. No dia seguinte, Aline está com Caio quando escuta alguém batendo na porta. Quando a mocinha abre, se surpreende ao ver Jonatas. Preocupada, ela pergunta: O que foi? Que cara é essa? Por acaso continuam te acusando? Jonatas responde: Na verdade,
Eu vim por outro motivo. E eu aposto que o Caio não gostará nada disso. Surpreso, o galã questiona. Do que você está falando? O que eu não vou gostar? Respirando fundo, Jonatas responde. Acabaram de encontrar a Dalva, sem vida. Com os olhos arregalados, Caio pergunta. O quê? Não, você não pode estar falando sério. Jonatas responde. Ontem ela fugiu do hospital. Ela não havia terminado o tratamento. Corria risco dela sofrer um infarto caso não tratasse. E assim aconteceu. Eu sinto muito. Sem dizer mais nenhuma palavra, Caio sai correndo, entra no seu carro e dá a partida. Momentos depois, ele chega na delegacia e pergunta. Que história é essa? A Dalva se foi? Quer dizer que nunca mais saberemos quem foi que mandou cortar os freios do meu irmão? Marino responde. Calma, eu consegui uma prova, e eu acho que poderemos ter a resposta que precisa. Surpreso, Caio questiona. Prova? Que prova? Marino responde. Eu consegui as câmeras do hospital. Há um enfermeiro que entrou no quarto da Dalva antes da gente ir até lá. Eu já tentei localizar esse enfermeiro, mas o corpo médico me garantiu que ele não é um trabalhador de lá. Então, eu preciso que você veja essas imagens e me conte o que achou. Ao ver a filmagem, Caio fica paralisado e fala. Eu sei quem é. É o Sidney. Mais tarde, Ramiro descobre que a polícia está atrás de Sidney e decide contar para ele. Ao encontrá-lo, Ramiro diz. Você precisa fugir. A polícia está atrás do C. Em choque, Sidney pergunta. O quê? Mas por quê? Ramiro responde. Eu não sei. Mas se você fez alguma coisa de errado, é melhor fugir o quanto antes. De repente, Caio aparece e pergunta. Onde você pensa que vai? Sidney dá um pulo e retruca. Que isso, seu Caio? Por favor, seja o que for, não fui eu. Eu tô com a minha consciência limpa. Assustado, Ramiro sai correndo, deixando seu amigo sozinho. Caio responde. Eu vi uma filmagem sua. Você entrou no quarto da Dalva e a ameaçou. E eu sei que você obrigou ela a falar o nome do Jonatas. Sidney fica tão assustado que tenta fugir. Mas ao se virar, ele percebe que a polícia já cercou o local. Marino se aproxima e diz. Fim da linha. E se você quiser que a sua pena seja menor, é melhor me falar agora quem foi o verdadeiro responsável. Se tremendo dos pés à cabeça, Sidney se ajoelha e fala. Foi a Irene. Foi ela. Ela mandou o Ernesto cortar os freios. Ela me mandou acabar com o Caio, disparar em Ademir, sabotar o carro de Ernesto e ameaçar a Dalva. Foi tudo ela. Caio entra em desespero e quando Marino coloca Sidney algemado no carro, ele sai correndo loucamente. Ele entra na casa dos La Selva e, brava, Irene pergunta. O que é isso? Que maneiras são essas? Sem paciência, Caio a empurra, fazendo Irene voar longe. Furioso, ele grita. Você acabou com a vida do meu irmão! Eu sei que você queria acabar comigo, mas agora você terá que conviver o resto da vida que você acabou com o seu próprio filho. Irene fica atônita, mas quando ela pensa em retrucar, Marino chega no local e dá voz de prisão para a vilã. Enquanto isso, Anneli recebe Tadeu para uma noite romântica e pede para que ele use uma venda. Mas a moça troca de lugar com Nice, que assume o controle. A falsa Beata se deita com Tadeu, sem que ele perceba que não é a Anneli. Ao terminar,
a irmã de Lucinda volta a trocar de lugar com Nice, e Tadeu acredita piamente que se deitou com ela. O presidente da cooperativa pedirá mais uma noite com ela, mas Anneli cobra um valor ainda mais alto e volta a fazer um acordo com Nice. No dia seguinte, Vinícius procura por Aline, que pergunta: "O que você quer comigo?" Ele responde: "Eu já sei sobre os resultados do estudo encomendado por você." Confusa, Aline questiona: "E daí?" Vinícius responde: "Eu quero sugerir uma parceria. Eu quero ser o seu sócio." Em choque, Aline comenta: "Você só pode estar brincando. Se você não se lembra, eu já peguei você nas minhas terras, a mando do Antônio. E você acha que eu serei tonta o suficiente para ser sua sócia?" Vinícius retruca: "Agora eu não trabalho mais para o Antônio La Selva, e eu quero te ajudar com a pesquisa. Eu sei que é um processo caro, e eu não vou cobrar pelo meu trabalho, e posso custear o resto. A abertura das trincheiras, a sondagem. Tudo o que eu quero é dividir o lucro quando a extração das pedras começar." Brava, Aline pergunta: "Você está pensando que eu sou idiota? Que eu vou cair nessa cilada? É melhor você sumir da minha frente, antes que eu chame a polícia e te denuncio por tentativa de suborno." Vinícius tenta se explicar, mas Aline coloca o pilantra para correr. Quantos anos de cadeia você acha que a Irene merece? Coloque a sua resposta aí nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.